amorzinhos. Hoje eu decidi fazer um vídeo que foi bem pedido por vocês, que é contando como foi que eu aprendi inglês. Hoje eu tenho 24 anos e eu comecei a aprender inglês quando eu tinha mais ou menos 9 anos, em que eu entrei no meu primeiro curso de inglês, que foi o Brazas. No Brazas eu fiquei pouquinho tempo porque era um curso caro e meus pais me colocaram lá que eles estavam podendo assim arcar, mas aí depois não deu mais, aí eu saí e fiquei um tempinho assim sem fazer inglês. Passaram mais ou menos uns 4 anos e aí quando eu já tinha uns 13 anos eu fui pro CCAA, também outro curso de inglês. E lá também fiquei pouco tempo, foi mais ou menos uns 6 meses também. E aí depois do CCAA, quando eu já tinha 14 ou 15 anos, eu fui pro Wizard. Foi no Wizard que eu continuei até eu terminar o meu curso. Os meus pais sempre quiseram que eu aprendesse inglês porque eles não tiveram essa oportunidade. Isso fez falta pra eles em vários momentos da vida. Por isso que eles me botaram no curso tão cedo. E às vezes não dava pra continuar, mas aí assim que eles conseguiam, eles me colocavam de novo. E muitas vezes o meu pai viajava, porque pelo trabalho dele ele consegue viajar e ele ganhava diária. E aí ele juntava pra poder pagar o meu curso de inglês, o Wizard nessa época. Pagava, acho que era semestralmente. Então eu entrei no Wizard em 2006 e acabei o curso em 2013. Então foram 7 anos de curso de inglês. Eu fazia aula, eram 2 vezes na semana, e eu comecei num nível que não era o básico, mas também não era o avançado. Até que em 2013 eu terminei o curso e eu fiz o TOEIC, que é o exame internacional para avaliar o seu inglês, e aí eu fiz, e aí deu tudo certo, eu passei e me considerei formada em inglês. E na minha época era assim mesmo, você ficava anos no curso de inglês. Hoje em dia não, 2 anos você tá aí falando, eu acho, né? Mas na minha época era bastante tempo mesmo que você ficava e era bem mais lento do que hoje em dia. Eu quero ressaltar aqui que eu sempre tive facilidade com o inglês, eu sempre gostei de inglês. Sempre ouvi muita música em inglês, procurava ler inglês, procurava ver filmes em inglês, isso me ajudou bastante, porque só o curso eu não acho suficiente. E depois que eu saí do curso, eu continuei fazendo a mesma coisa. Eu procurava falar inglês sempre que eu tinha oportunidade, às vezes eu inventava oportunidade. Os meus cachorros me aguentam há bastante tempo falando inglês com eles. E além disso, eu procurava ver muitos filmes em inglês, e aí às vezes eu via a primeira vez legendado e a segunda vez eu via normal. Eu já li algumas coisas em inglês, mas não foram muitas, confesso, então eu quero ler mais em inglês. Mas hoje em dia eu sou inscrita em muitos canais americanos que não tem legenda nem nada, então eu assisto bastante coisa de inglês dos Estados Unidos. Além disso, hoje em dia nós temos as séries também, né? Que em alguns lugares tem a opção de você assistir com legenda ou sem legenda. Além disso, uma coisa que eu descobri não tem tanto tempo assim, mas que eu fiquei viciada, foi o Duolingo, que é um aplicativo que ele te ensina a língua que você quiser aprender de graça. E aí eu faço inglês pra me manter sempre ativa, eu nunca paro de fazer. E eu comecei francês. Então inglês eu comecei a aprender com curso e tô mantendo com a prática mesmo. E francês eu comecei com um Duolingo, mas eu ainda tô bem no comecinho. E espanhol, que eu realmente sei pouquíssimo e eu não tenho facilidade com espanhol, mas eu ainda pretendo fazer um pouquinho com o Duolingo porque é necessário, né, saber pelo menos o básico. Além de fazer o Duolingo e assistir coisas em inglês e tal, eu também procuro falar inglês sempre que eu consigo com o meu irmão, porque ele começou a fazer inglês pelo Kumon, ele é autista, então ele não conseguiu fazer por um curso normal. Só que ele acabou não continuando no Kumon porque ele tem realmente bastante dificuldade. Então, quando a gente sai pra caminhar, assim, eu sempre procuro falar inglês com ele, e aí algumas coisas ele realmente já pegou, tem pelo menos uma noção, assim. Também é legal pra mim, porque eu fico sempre com a pronúncia em dia. Porque se você termina o curso de inglês, ou você aprende inglês de algum jeito, mas você não tem condição de fazer um intercâmbio, então qualquer coisa que te permita realmente colocar o teu conhecimento pra jogo fica difícil, porque aí quando você precisa, uma entrevista ou então numa viagem, você vai acabar ficando meio com medo. Hoje em dia eu vejo que tá muito mais fácil aprender inglês de certa forma. Porque você tem vários cursos online, na minha época não tinha isso, e esses cursos de inglês você faz a hora que você puder, você tem professor americano, enfim. Além disso, você tem vários canais no YouTube que te ensinam inglês de graça. Além disso, você tem aplicativos como o Duolingo, que te ensina desde o básico até o avançado. E além disso, você tem os cursos presenciais, tradicionais, que te ensinam inglês vários em até 1 ano e meio, em até 2 anos, essas coisas. Então, assim, gente, na minha época era bem diferente. Tipo, era coisa de você ficar 7 anos como eu fiquei no curso de inglês. Se eu tivesse desde 9 anos seguido certinho, eu teria acabado lá atrás, entendeu? Só como eu pulei de curso em curso numa época, realmente ficou um pouco complicado. Mas o que importa é que eu me formei
em inglês. E realmente isso me ajudou em várias coisas assim na minha vida, mas principalmente depois que eu criei canal e blog. Pelo menos umas 5 parcerias que eu fiz foi falando inglês, a pessoa era lá de fora. E vários publis também que eu já fiz, a pessoa também era lá de fora. Então assim, fez muita diferença pra mim. Às vezes a pessoa até tentava me mandar e-mail em português, mas assim, sabe aquela tradução que ela escreveu em inglês e jogou pro Google Tradutor? E aí eu sempre respondia, oh, I can talk in English too. E aí a pessoa me respondia, ok, so that's good. Let's do it. Nos estágios, isso pesa no currículo, entende? Não quero te falar que não pesa, pesa. Mas eu nunca usei, pelo menos no direito, até agora eu curso direito. Mas existem áreas do direito, existem escritórios em que assim, você tem que falar fluentemente. Senão não adianta, você não entra. Fora isso, eu acho que inglês é importantíssimo, porque o mundo está cada vez mais globalizado. Então, assim, eu acho que a tendência é que cada vez se use mais inglês, se fale mais inglês. Pra vocês verem, se eu, sendo blogueira e youtuber de um canal pequeno, de um blog pequeno, eu precisei do inglês, entende? Realmente é uma coisa necessária. Então eu acho que pra qualquer profissão que for, é importante sim que você tenha pelo menos uma noção de inglês e que você fale bem. Nem que você fale pouco, mas que você fale bem o quanto você puder falar. Então, se você tiver condição, e mesmo se você tiver vontade, eu acho que você tem que correr atrás disso. E principalmente, antes de entrar num curso, ou então antes de pagar um curso online, vai no YouTube, tem muitos canais que ensinam inglês de graça, que ensinam inglês muito bem. E eu vou deixar o link de alguns deles aqui no box de descrição. Então, se você é uma pessoa tipo eu, que gosta da prática, que é mais dinâmica, é legal você pesquisar sobre isso, sabe? Eu acho que não é tão legal assim você ficar... Se você não precisa, é claro, ficar estudando muito, às vezes até a escrita e tal, porque a escrita você pode aprender lendo em inglês. Inclusive, quando a gente lê muito em português, a gente costuma escrever melhor e falar melhor também. E eu acho que é a mesma coisa em inglês, entende? Você vai lendo, vai aprendendo como se escreve as coisas e tal. Então, acho que a gente tem que apostar mais na fala mesmo, que é o que na prática é o necessário. Então é isso, amorzinhos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, podem colocar aqui nos comentários. Provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu vou fazer uma postagem no meu blog sobre isso e eu vou deixar o link dela aqui na descrição também. Então é isso, amorzinhos. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.